Está a começar o episódio desta semana de Uma Pitada de Nutrição aqui na Hiper FM. O meu nome é André Silva e é a Filipa Custódio, nutricionista, que entra agora em cena. Bom dia, Filipa. Como é que estás? Bom dia, tudo bem? André. Está tudo bem contigo? Também está tudo bem. Filipa, então qual é o assunto / tema que vamos falar hoje aqui em Uma Pitada de Nutrição? Conta-me lá. Olha, depois de termos falado sobre o documentário Somos o que Comemos, que fala muito e aborda muito a dieta vegetariana, eu hoje trago o tema das leguminosas. Ok. Porque no próximo sábado vai ser o Dia Mundial das Leguminosas. Ok. E então decidi que deveria ter aqui um episódio especial só sobre leguminosas que já foram faladas nesta rúbrica diversas vezes em muitos outros temas, mas um especial ainda não tínhamos, portanto decidi. Olha, deixa-me dar um props, como se costuma dizer, a uma leguminosa que eu descobri há 2, 3 anos, 4 anos, que é as lentilhas. São Gosto as lentilhas. imenso, não conhecia, passei a conhecer há bem poucos anos e realmente surpreendeu-me. Gosto muito, é fácil de fazer, é fácil de cozinhar, é só vantagens e é saboroso. E sabes que há muita gente que não conhece, porque a verdade é que nós não temos muitos pratos tipicamente portugueses que utilizem as lentilhas. Nós temos neste caso é um prato vegetariano, uma lasanha, uma esparguete à bolonhesa, em que é a lentilha que faz ali fonte proteica. Exatamente. Então já estamos a dar aqui um bocadinho de spoiler do episódio de hoje. Vamos se calhar começar por explicar o que é que são as leguminosas. As leguminosas, para muitas pessoas, são consideradas legumes. Por exemplo, às vezes quando eu pergunto em consulta a couve, se comem legumes, o nabo. Pronto, e não é igual, não ou seja, quando nós falamos de leguminosas, falamos de grãos, ou seja, de feijão, do grão, das ervilhas, lá está, das leguminosas, das favas, tudo isso são leguminosas, não são enquadradas no grupo dos legumes, porque a nível nutricional são bastante diferentes, e uma das coisas que as difere mais tem a ver com o facto de serem fornecedoras de energia sob a forma de hidratos de carbono. Enquanto que normalmente os legumes têm bastante menos quantidade de hidratos de carbono do que as leguminosas. Ora, para além disto, também são uma fonte de proteína vegetal, portanto, como estavas aqui a falar anteriormente. E no caso dos legumes, os legumes não nos fornecem absolutamente proteína nenhuma. Mas também as leguminosas sim. Exatamente, as leguminosas sim, mas também é engraçado que leguminosas, parece que é uma coisa mais pequenina, no entanto, até a nível é mais pequenina, a ervilha é mais pequenina, o grão é mais pequenino, mas depois a nível nutricional acaba por ser muito maior do que os legumes. Exatamente, sim, e aqui uma das questões importantes relativamente às leguminosas é que elas são realmente fornecedoras de hidratos de carbono, que são hidratos de carbono complexos, ou seja, com um baixo índice glicémico, que contribuem para uma absorção mais lenta a nível intestinal e que fornecem energia ao organismo de forma gradual, ou seja, quando nós consumimos leguminosas não temos um pico de glicémia como quando, por exemplo, comemos pão branco ou arroz, que tem um índice glicémico mais alto. Então é super interessante, por exemplo, para os diabéticos. E para além disto, o facto de serem ricos em fibra e aqui também em proteína, também promovem a saciedade, ou seja, uma saciedade mais prolongada. Refeições em que nós incluamos as leguminosas vão ser refeições que nos vão saciar durante mais tempo, vão controlar melhor o nosso apetite e lá está, mais uma vez, regular aqui os nossos níveis de glicémia. Posso fazer uma pergunta, Filipa? Diz-me. E leguminosas enlatadas? Porque há uma lentilha enlatada, há um grão já cozido enlatado. Podemos falar sobre isso? Claro que sim, e a verdade é que as leguminosas enlatadas, já falámos delas num episódio que eu falei sobre coisas para ter sempre em casa. Sim. Ou seja, as leguminosas enlatadas ou em frasco, digamos assim, são realmente uma vantagem porque facilitam-nos imenso a vida porque já vêm cozinhadas. No caso das leguminosas secas, nós teríamos que as demolhar e que depois cozinhar. Portanto, estamos a falar aqui de pelo menos um dia e meio. E as leguminosas enlatadas são uma opção muito mais prática, a verdade é essa. Agora, devemos ter atenção a algumas questões importantes, nomeadamente os aditivos, ou seja, há leguminosas enlatadas ou em frasco que já vêm, por exemplo, temperadas. Neste caso, por exemplo, com sal
e que nesse caso se calhar não com é uma tão gordura, interessante. se calhar extra, sim. Por exemplo, por norma tem essencialmente o sal e depois, claro, alguns conservantes, mas que nesse caso não há como nós conseguirmos contornar. No caso das leguminosas, por exemplo, em frasco, elas sob o vácuo acabam por conseguir conservar-se, então também são elas interessantes. Agora, é importante só ver o rótulo, perceber se na lista de ingredientes quais é que são os ingredientes que existem e perceber se estas são ou não opções adequadas. Mas são perfeitamente uma opção válida para facilitar a nossa vida e eu acho que nós não devemos realmente fechar os olhos. Completando só a informação anterior, estávamos a falar que as leguminosas eram então ricas em hidratos de carbono complexos, em proteína vegetal e em fibra, mas também têm a sua riqueza nutricional pela quantidade de vitaminas e minerais que têm. Então, elas são principalmente ricas em potássio, fósforo, magnésio e ferro. E aqui, por exemplo, nós às vezes não ouvimos muitas vezes falar de olha, come um bocadinho de grão ou de feijão para aumentar os níveis de ferro, mas a verdade é que as leguminosas também são ricas em ferro de origem vegetal, mas não deixa de ser absorvido e ter o seu papel. E ao nível das vitaminas, temos principalmente vitaminas do complexo B, neste caso a B1 e a B9. Portanto, são opções muito, muito nutritivas e que eu convido-vos a incluírem mais vezes na vossa alimentação, porque a verdade é que os nossos pratos tipicamente portugueses são muito ricos nas leguminosas, mas muitas das vezes no nosso dia-a-dia nós incluímos pouco ou nenhuma vez na semana. Portanto, convido-vos a tentarem incluir mais, por exemplo, existem o chili, que é um prato tipicamente português, mas que é uma forma de incluirmos, por exemplo, o feijão e o milho, juntamente com a carne, e se calhar para quem não adora já é uma forma mais fácil de comer. Podemos, por exemplo, também incluir na sopa, na base da sopa, substituindo, por exemplo, a batata por leguminosas, e existem 300 mil pratos à nossa disposição para começarmos a aumentar o nosso consumo. Eu estou a lembrar aqui de uma coisa, sim, porque estamos aqui a falar de leguminosas devido ao Dia Mundial das Leguminosas, e há aqui também uma coisa que temos que ressalvar: o grão não é só para comer com o bacalhau, também dá para fazer outras coisas. Exatamente. E aqueles pratos tipicamente portugueses, por exemplo, a feijoada, se for feita com uma quantidade controlada de azeite, pode perfeitamente ser um prato para incluir no dia-a-dia. Os mais antigos, por norma, têm um bocadinho mais de gosto por estes pratos, mas a verdade é que são pratos super nutritivos e que podem perfeitamente fazer parte do nosso dia. E, por exemplo, também escolhendo aqui um bocadinho uma opção de carne mais magra. Portanto, há várias adaptações que nós podemos fazer aos pratos tipicamente portugueses que podem não ser tão saudáveis assim, mas que conseguimos adaptar facilmente e incluí-los na nossa alimentação diária. Olha que bela conversa, Filipa. Episódio depois disponível, sim. O episódio fica depois disponível em podcast, nos podcasts Hiper FM, tanto no Spotify como no YouTube. E a Filipa volta para a semana. Um beijinho. Até para a semana. Um beijinho, André. Até para a semana.